Olá, meu nome é Igor Gilberti, sou especialista em Direito Médico e Bioética, atuo na defesa de médicos e meu trabalho é fazer você entender como pode se preparar e se proteger juridicamente. Hoje nós vamos falar sobre os cuidados que você deve ter no seu termo de consentimento livre e esclarecido, sua importância na prática médica e o porquê não ter um bom TCLE tem causado tantas condenações judiciais nos últimos anos. Antes de começar, siga o canal do Escritório Gilberto Fonseca no YouTube para que você possa receber sempre conteúdos como esse. Vamos lá. O termo de consentimento livre e esclarecido é o documento através do qual o paciente é devidamente orientado e esclarecido acerca dos riscos, objetivos, alternativas terapêuticas e benefícios relacionados ao procedimento ou tratamento recomendado pelo médico. É a partir do TCLE que o paciente passa a deter condições de decidir acerca do consentimento ou recusa terapêutica. Então vamos ler juntos a recomendação número 1 de 2016 do CFM. Consentimento livre e esclarecido consiste no ato de decisão, concordância e aprovação do paciente ou do seu representante após a necessária informação e explicações sobre a responsabilidade do médico a respeito dos procedimentos diagnósticos ou terapêuticos que lhe são indicados. Nós podemos extrair desse conceito duas responsabilidades principais. O paciente tem a responsabilidade de decidir, o médico tem a responsabilidade de informar. Ao mesmo tempo que vocês percebem que o conceito não traz a forma, ou seja, se será escrito, verbal, gravado, não traz o momento, se será no primeiro contato ou no segundo contato. Isso tudo porque a ênfase aqui e o que realmente importa é a responsabilidade médica, que é a informação. Claro que você vai criar o seu procedimento da forma que fique mais protegido, mas a grande estrela disso tudo é a responsabilidade médica, que é justamente a informação em si, e é com ela que nós devemos nos preocupar e vamos tomar alguns cuidados. Então, eu vou te explicar exatamente o que você precisa fazer nesse processo informacional. E para facilitar, nós vamos dividir em 3 cuidados principais. O primeiro é na fase de verificação da autodeterminação. O que é isso? São os elementos iniciais da informação e, obviamente, do consentimento. Você precisa analisar com quem você está falando. Essa pessoa tem condição de entender o que você está dizendo? Ela é maior? Ela é capaz? Ela possui autonomia de vontade? A condição de saúde dela permite que ela compreenda todos os atos médicos e tratamentos? Caso não, ela tem um responsável? A partir dessas respostas, você vai decidir se a comunicação será com o paciente, com o representante, além de adotar a melhor linguagem para com essa pessoa. A linguagem mais simples possível e objetiva. O paciente não é médico e não conhece a maioria dos termos técnicos da profissão. Por isso, simplificar a linguagem é uma forma importante, é uma arma para facilitar a informação do médico para com o paciente. O segundo cuidado é no esclarecimento terapêutico, que são os elementos informativos. E é aqui que a gente trata de fato sobre informação material. Isso inclui tudo. Todos os dados sobre a patologia, diagnósticos, natureza, objetivos, alternativas terapêuticas, riscos, benefícios, recomendações pré-operatórias, recomendações pós-operatórias, tempo de duração, tempo de percepção do resultado, tempo de alta hospitalar, tempo de alta médica e etc. Já o terceiro cuidado é na fase decisional, ou seja, é o ato de escolha esclarecida, através do qual o paciente consente ou recusa o plano diagnóstico terapêutico proposto. Depois de tudo isso feito, você só vai formalizar a informação que já foi prestada. Ou seja, o TCLE é o documento que você registra tudo que já foi explicado verbalmente e anteriormente. Um cuidado essencial na sua atuação é com os requisitos básicos desse TCLE, ou seja, ele precisa ser prévio, anterior à intervenção médica. Precisa ser livre, sem qualquer coação, ameaça, indução, e precisa ser esclarecido. O processo informacional precisa ser adequado às características pessoais do paciente, precisa ser de forma personalizada. Como eu já disse, a responsabilidade da informação é do médico. E além da obrigação de provar que informou, ele tem que provar que informou de forma adequada, que foi bem ofertada essa informação. Além de ser um direito do paciente, juridicamente você precisa evitar a qualificação do termo de consentimento e mesmo do seu contrato de prestação de serviço médico como um contrato de adesão, que são aqueles contratos em que o consumidor não pode discutir ou modificar as cláusulas. Um erro que muitos médicos cometem é usar modelos de internet, de cursos ou de clínicas alheias, ou então não explicar tudo com detalhes e só fornecer o termo para o paciente ler e assinar,
Se você fizer isso, além de não cumprir com a recomendação do CFM, você pode vir a responder um processo. Seu termo pode ser declarado nulo e você pode até ser condenado a indenizar, que é justamente o que tem acontecido muito ultimamente. Então vamos ver um exemplo aqui para deixar tudo isso bem claro. Eu vou colocar na tela agora uma condenação em indenização de R$ 40 mil a um cirurgião plástico por ausência de consentimento livre esclarecido. Perceba no ponto 2 da fundamentação o que diz o juiz. Não é possível apurar qual seria o resultado prometido pelo médico. Isso porque o apelado não cumpriu com seu dever de informar, deixando de conceder à apelante o termo de consentimento informado das cirurgias estéticas, o qual esta deveria ter assinado e que conteria as informações sobre os procedimentos a que seria submetida, os riscos inerentes, o objetivo buscado e os cuidados pós-cirúrgicos a serem adotados. E diz o ponto 3. A inobservância do dever de informar por si só já caracteriza a inadimplência contratual do apelado. Ou seja, nesse caso específico, o médico cirurgião plástico não formalizou as informações básicas necessárias ao pós-operatório da paciente. Além disso, ele não alinhou com ela as expectativas com relação ao resultado do trabalho. Nesses casos, em que via de regra o contrato é de resultado, a atenção a esses documentos precisa ser ainda maior. Então, tenham sempre em mente o seguinte: contrato de prestação de serviço médico é diferente de termo de consentimento livre esclarecido, precisam ser documentos distintos e muito bem feitos. Para cada procedimento, deve ser elaborado um TCLE. Para procedimentos e prescrições mais simples, o CFM permite a dispensa da coleta do consentimento escrito. Porém, qual que é o segredo aqui? O que você deve fazer? Registrar a dispensa do TCLE em prontuário, constando o procedimento informacional. Então você vai dizer que informou, como informou, a data em que informou e que dispensou o termo específico diante da natureza simplória daquele procedimento específico. E por último, vamos lá. Entregar um documento intitulado Termo de Consentimento Livre Esclarecido para o paciente ler e assinar. Vai te resguardar? Não vai. O documento por escrito precisa ser o último passo de todo o processo informacional. Ele é a formalização de todas as fases informacionais anteriores. Sem dúvida, ele é muito importante. Porém, o documento que não esteja condizente com a realidade não te protege de uma condenação por ausência justamente do dever informacional. Portanto, tenha sempre o apoio de um advogado especialista em direito médico, para não só formular e adequar o seu TCLE, sempre que for necessário, como para treinar você e sua equipe num padrão informacional de excelência, que é isso que vai, de fato, te proteger. Para você que chegou até aqui, encaminhe esse vídeo para os seus colegas médicos e não deixe de seguir o canal para receber mais vídeos como esse. Tudo de bom. Tchau.